Na noite de Natal, Ana Souza, uma faxineira grávida, foi expulsa da luxuosa mansão dos Alencar, no frio, na chuva. Mas o que ninguém sabia é que Daniel Alencar, o herdeiro daquele império milionário, estava observando tudo. E naquela noite, o que aconteceu mudou para sempre o destino dos três. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Era noite de Natal em São Paulo. A cidade brilhava com luzes coloridas penduradas em cada poste, cada árvore, cada janela. As ruas do centro estavam lotadas de pessoas carregando sacolas de presentes, sorrindo, cantando, celebrando. O clima era de festa, de alegria, de esperança. Mas para Ana Souza, aquela noite não tinha nada de festivo. Ela estava no banheiro minúsculo de seu apartamento na Zona Leste, olhando para seu reflexo no espelho rachado. Aos 26 anos, com 8 meses de gravidez, ela deveria estar em casa, descansando, preparando o quarto do bebê. Mas não tinha essa opção. Não tinha dinheiro. Não tinha escolha. Ana pegou a faixa larga de tecido que havia comprado na feira na semana anterior. Era grossa, escura e serviria para apertar a barriga, para disfarçar o volume que não podia mais ser escondido com roupas largas. Ela envolveu a faixa em volta da barriga inchada e puxou com força. "Desculpa, meu amor", Ana sussurrou, colocando a mão sobre a barriga. "É só por hoje. Só mais uma noite. Depois disso, a mamãe vai poder comprar suas coisas, suas roupinhas, suas fraldas, seu berço de verdade." Ela apertou a faixa mais um pouco e amarrou o nó. Olhou para o espelho novamente. A barriga ainda estava visível, mas menos óbvia. Se ela usasse um avental, se ficasse curvada enquanto trabalhava, talvez ninguém percebesse. Talvez. Ana vestiu o uniforme que a agência havia fornecido. Estava apertado demais na barriga, mesmo com a faixa. Ela puxou o avental branco para frente, criando uma camada extra de disfarce. Não era perfeito, mas teria que servir. Ela pegou a bolsa velha, verificou se tinha dinheiro para o ônibus de volta e saiu do apartamento. O calor de dezembro era sufocante. Mesmo às 7 da noite, a temperatura ainda estava perto dos 30 graus. O ar estava pesado, úmido, prometendo tempestade. Ana desceu as escadas do prédio devagar. Cada degrau era um esforço. Suas pernas estavam inchadas, seus pés doíam dentro dos sapatos pretos baratos. Mas ela não podia parar, não podia desistir. Aquela diária tripla de Natal era sua única chance de conseguir o dinheiro que precisava. O ônibus estava lotado. Ana ficou em pé durante todo o trajeto de 40 minutos até o Morumbi, segurando o corrimão com força enquanto o ônibus chacoalhava pelas ruas esburacadas. A cada solavanco, ela sentia o bebê se mexer, incomodado, reclamando. "Mais um pouco", ela sussurrava para a barriga. "Só mais um pouco." Quando finalmente desceu na rua dos Jacarandás, Ana parou por um momento para recuperar o fôlego. A ladeira até a mansão dos Alencar era íngreme. Ela começou a subir devagar, uma mão apoiada na lateral da barriga, a outra limpando o suor que escorria pela testa. Quando chegou ao portão da mansão, Ana parou para se recompor. Respirou fundo 3 vezes. Ajustou o avental, verificou a faixa por baixo do uniforme. Forçou um sorriso no rosto. O segurança nem olhou direito para ela, apenas apontou para os fundos. Funcionários entram pela cozinha. Ana contornou a enorme propriedade. A entrada dos fundos levava direto à cozinha. Ana abriu a porta e foi atingida por uma onda de calor ainda mais forte. O ambiente estava em completo caos. Pelo menos 15 funcionários corriam de um lado para o outro. Panelas ferviam no fogão. Bandejas de prata se empilhavam nas bancadas. O cheiro de comida cara preenchia o ar. Uma mulher de uniforme branco, que parecia ser a chefe, gritava ordens sem parar. "As taças de cristal vão para o salão agora. Cuidado, cada uma custa mais de R$1.000. Se quebrar, você paga." Ela se virou e viu Ana parada na porta. "Você é a substituta?" "Sim, senhora. Ana Souza."
Não me importa seu nome. Vá e comece a trabalhar. A mulher disse: você vai servir os convidados no salão. Seja invisível, seja rápida. E pelo amor de Deus, não quebre nada. Ana amarrou o avental extra, criando mais uma camada de proteção sobre a barriga. Ela pegou a primeira bandeja que lhe entregaram. Era pesada, cheia de canapés decorados que pareciam pequenas obras de arte. Suas mãos tremiam enquanto ela caminhava em direção ao salão. Quando entrou no ambiente principal, Ana ficou impressionada por um momento. O salão era maior que seu apartamento inteiro. Um lustre de cristal enorme pendia do teto, iluminando tudo com uma luz dourada. O chão de mármore brilhava. As paredes tinham quadros que pareciam ter saído de museus. E as pessoas, todas vestidas com roupas caríssimas, joias que brilhavam, relógios que custavam mais que carros, conversas sobre viagens para a Europa, sobre investimentos, sobre negócios de milhões. Ana passou entre eles como um fantasma, oferecendo a bandeja, sendo ignorada, sendo invisível. Ninguém dizia obrigado. Ninguém olhava para seu rosto. Apenas pegavam os canapés e continuavam conversando como se ela não existisse, mas havia alguém que olhava. Do outro lado do salão, um homem jovem estava encostado em uma coluna. Ele tinha aproximadamente 28 anos, cabelos escuros, olhos sérios. Usava um terno cinza perfeitamente ajustado, e ao contrário de todos os outros, ele olhava para Ana. Ana desviou o olhar rapidamente e voltou para a cozinha. Não podia chamar atenção. Não podia dar motivos para perguntas. Ela pegou outra bandeja, desta vez de taças de champanhe, mais pesada que a anterior. Seus braços tremiam com o peso, mas ela segurou firme, de volta ao salão, de volta a ser invisível, de volta ao trabalho que pagaria o enxoval de seu filho. Mas então ela sentiu uma contração, leve, mas inconfundível. Ela parou no meio do salão, respirou fundo, esperou passar. Passou, mas deixou um aviso, um lembrete de que o tempo estava acabando, de que aquela noite seria mais difícil do que ela havia imaginado. Ela voltou ao salão pela 5ª vez naquela noite. Suas pernas doíam, seus pés estavam inchados dentro dos sapatos apertados. Mas ela continuava, servindo champanhe, recolhendo copos vazios, limpando migalhas de canapés do chão de mármore. Ana passou por um grupo de mulheres cobertas de joias. Elas falavam sobre suas empregadas domésticas, reclamando que queriam folga no Natal. Imagina só, ela teve a audácia de pedir para sair mais cedo na véspera, como se eu fosse conseguir preparar a ceia sozinha. Uma delas disse, tomando um gole de vinho: a minha é pior. Pediu adiantamento do 13º, como se eu fosse banco. Outra respondeu, e todas riram. Ana apertou os dentes e continuou andando. Ela não era invisível por acaso. Elas a faziam invisível. Escolhiam não ver. Escolhiam não reconhecer que ela era humana, que tinha sentimentos, que tinha uma vida além de servi-las. Outra contração veio, mais forte desta vez. Ana se apoiou discretamente em uma mesa lateral, esperando a dor passar. Ela mordeu o lábio com força para não gemer. Não podia demonstrar fraqueza. Não podia dar motivos para perguntas. A contração passou, mas deixou suas pernas ainda mais trêmulas. Do outro lado do salão, Daniel Alencar observava tudo. Ele estava ali há 2 horas, segurando a mesma taça de uísque que mal havia tocado. Odiava essas festas, odiava a falsidade, a superficialidade, o desperdício. Ele observou Ana especialmente. Viu como ela tremia cada vez que pegava uma bandeja pesada. Viu como ela respirava fundo de vez em quando, como se estivesse com dor. Viu como ela era completamente ignorada por todos no salão. Daniel, para de ficar aí parado como uma estátua e venha cumprimentar o Sr. Fernandes. A voz de Alberto cortou seus pensamentos. Daniel suspirou e caminhou até onde seu pai estava, cercado por homens de terno que cheiravam a charutos caros e arrogância. Meu filho, Alberto disse, colocando a mão no ombro de Daniel com força. Futuro sucessor de tudo isso.
Um dia ele vai comandar o império. Os homens concordaram, fizeram comentários vazios sobre sucessão e legado. Daniel apenas sorriu educadamente, dizendo o mínimo possível. Enquanto isso, Ana voltava à cozinha para pegar mais uma bandeja. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou as taças antes mesmo de sair da cozinha. "Cuidado!" a chefe gritou. "Essas taças são caríssimas. Se quebrar, sai do seu pagamento." Ana segurou a bandeja com mais firmeza e voltou ao salão. Cada passo era um esforço. A faixa em volta da barriga estava tão apertada que dificultava a respiração, mas ela não podia afrouxar. Não podia arriscar. Ela passou por Daniel novamente. Desta vez, seus olhos se encontraram por um breve segundo. Desviou o olhar rapidamente e continuou seu trabalho. Mais uma hora se passou. Ana serviu champanhe, recolheu pratos sujos, limpou respingos de vinho no tapete caro. As contrações vinham a cada 15 minutos agora. Ela contava mentalmente, tentando controlar o pânico que começava a crescer. Só mais 3 horas. Ela sussurrava para si mesma. Só mais 3 horas e você pega o dinheiro e vai para casa. Mas o corpo não estava cooperando. Cada contração era mais forte, cada movimento era mais difícil. E o calor, mesmo com o ar-condicionado, estava ficando insuportável. Ana entrou na cozinha mais uma vez. Pegou um copo de água e bebeu tudo de uma vez. A água gelada desceu queimando pela garganta seca. "Você está bem?" Uma funcionária mais velha perguntou, olhando para o rosto pálido de Ana. "Estou só cansada." A mulher não pareceu convencida, mas não insistiu. Cada um ali tinha seus próprios problemas. Ana respirou fundo e voltou ao salão. Mas desta vez, algo estava diferente. Alberto Alencar estava no centro da sala e todos os funcionários haviam parado de se mover. O silêncio era tenso. "Onde está o garçom que estava servindo a mesa 3? Alberto perguntou, sua voz cortando o ar. Um garoto jovem, não devia ter mais de 18 anos, deu um passo à frente, tremendo. "Eu, senhor." Você deixou cair um guardanapo no chão." "Foi sem querer, senhor. Eu já peguei." "Sem querer não existe aqui." Alberto avançou em direção ao garoto. "Eu pago você para fazer um trabalho simples, e você não consegue nem fazer isso direito?" "Senhor, eu sinto muito. Não vai acontecer de novo." "Tem razão, não vai." Alberto apontou para a porta. "Você está demitido. Pegue suas coisas e saia." O garoto ficou pálido. "Mas, senhor, é Natal. Minha família está esperando o dinheiro para..." "Não me importa." Alberto deu as costas. "Saia da minha casa agora." Ana assistiu à cena, sentindo o estômago revirar. Não era só nojo, era medo. Medo de que a próxima pessoa a ser humilhada fosse ela. Daniel também assistiu, e pela primeira vez naquela noite, ele sentiu raiva verdadeira. Raiva do pai, raiva daquele mundo, raiva de si mesmo por fazer parte disso. Alberto voltou sua atenção para os outros funcionários. Que isso sirva de exemplo para todos. Perfeição absoluta. Essa é a única coisa que aceito. Qualquer erro, por menor que seja, terá consequências. Ana engoliu em seco. Suas mãos apertaram a bandeja vazia que segurava. Outra contração veio e ela fechou os olhos, rezando para que passasse rápido. Alberto Alencar estava no centro do salão, discursando para seus convidados. Sua voz era alta, firme, cheia de autoridade. Ele falava sobre seu império, sobre como construiu tudo do zero, sobre a importância da disciplina e da perfeição. Perfeição absoluta, Alberto dizia, erguendo a taça. Essa é a chave do sucesso. Não aceitar nada menos que perfeito. Nem nos negócios, nem em casa, nem em lugar algum. Os convidados aplaudiram. Ana sentiu um arrepio descer pela espinha. Havia algo na forma como ele falava, algo na frieza de seus olhos, que a assustava profundamente. Ela voltou para a cozinha, deixou a bandeja vazia e pegou outra. Desta vez, era uma travessa com mini quiches, mais pesada que as anteriores.
Seus braços tremiam enquanto ela a carregava de volta para o salão. Foi quando ouviu os gritos. Você! O que você pensa que está fazendo? Ana virou a cabeça e viu Alberto avançando em direção a uma funcionária que havia derramado algumas gotas de champanhe no tapete. Eu sinto muito, senhor. Foi um acidente. A mulher se ajoelhou rapidamente, tentando limpar com um guardanapo. Acidente? Alberto praticamente cuspiu a palavra. Eu tenho investidores importantes aqui hoje, pessoas que podem fazer ou destruir negócios de milhões. E você acha que pode simplesmente fazer uma bagunça na frente deles? Senhor, eu vou limpar agora mesmo. Você vai sair da minha casa agora mesmo. Alberto apontou para a porta. Está demitida. A mulher começou a chorar, mas Alberto já havia dado as costas. Ele voltou para o centro do salão como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de destruir o Natal de alguém. Ana sentiu o coração acelerar. Se ele demitia pessoas por algumas gotas de champanhe, o que faria se descobrisse que ela estava grávida? O que faria se ela cometesse algum erro? Ela continuou seu trabalho. Ofereceu os mini-quiches para os convidados. Recolheu copos vazios. Limpou migalhas. Tudo no piloto automático, porque sua mente estava ocupada demais, tentando controlar o pânico. E então veio outra contração. Mais forte, muito mais forte. Ana parou no meio do salão. A dor era aguda, impossível de ignorar. Ela apertou a barriga com uma mão, tentando respirar, tentando esperar passar. Mas a tontura veio junto, súbita e muito forte. Ana sentiu a visão escurecer. O mundo ao redor dela começou a girar. As luzes do lustre se transformaram em borrões dourados. Ela tentou respirar fundo, tentou se concentrar, mas suas pernas fraquejaram. Ela estendeu a mão para se firmar em alguma coisa, qualquer coisa. Seus dedos encontraram a borda da mesa, mas em vez de apoio, encontraram a bandeja de prata onde estava a torre de taças de cristal Baccarat. Tudo aconteceu tão rápido que Ana nem teve tempo de reagir. A bandeja escorregou. As taças tombaram. E então veio o som. O estrondo do cristal se estilhaçando contra o mármore silenciou o salão inteiro. Não havia mais música, não havia mais conversas, não havia mais risos. Apenas aquele som agudo, penetrante, que parecia não ter fim. Ana viu o vinho tinto se espalhar pelo tapete persa branco, vermelho sobre branco. A mancha crescia, se expandia, destruindo o tecido que provavelmente custava mais do que ela ganharia em toda a sua vida. Todos os olhos se voltaram para ela. Dezenas de rostos. Todos olhando, todos julgando, todos condenando. Ana caiu de joelhos. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia controlar os movimentos. Mas ela precisava consertar, precisava limpar. Precisava fazer desaparecer o que havia feito. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. As palavras saíam de sua boca como uma oração desesperada, enquanto ela começava a recolher os cacos de cristal com as mãos nuas. O primeiro corte foi superficial, apenas uma linha fina de sangue na palma da mão. Mas ela não parou. Continuou pegando os pedaços, um por um, tentando juntar o que não tinha mais conserto. O segundo corte foi mais fundo. A dor veio aguda, mas Ana mordeu o lábio e continuou. Suas lágrimas pingavam no chão. E então ela ouviu os passos. Passos pesados, lentos. Alberto Alencar atravessou o salão com passadas furiosas. Seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas, os punhos cerrados. Ana não ousou levantar a cabeça. Continuou recolhendo os cacos, agora com as duas mãos sangrando. O cristal cortava sua pele repetidamente, mas a dor física era nada comparada ao terror que ela sentia. Levante-se. A voz de Alberto não era alta. Era baixa, controlada e por isso mesmo muito mais assustadora. Ana tentou, mas suas pernas não obedeciam. Outra contração veio, mais forte que as anteriores. Ela se curvou, apertando a barriga por instinto.
Eu disse para levantar. Dessa vez ele gritou. Ana se forçou a ficar de pé. Suas pernas tremiam tanto que ela achou que fosse desabar. Eu sinto muito, Senhor. Sua voz saía em soluços. Foi um acidente, eu não tive a intenção. Eu vou pagar, eu vou trabalhar de graça, eu vou fazer qualquer coisa para compensar. Alberto deu um passo à frente e Ana instintivamente recuou. Compensar? Ele soltou uma risada fria. Você acha que pode compensar? Você destruiu taças que custam milhares de reais cada uma. Você arruinou um tapete persa que eu trouxe diretamente do Oriente. E você acha que pode compensar? Eu vou encontrar um jeito. Eu prometo, você não vai fazer nada. Alberto olhou para ela de cima a baixo, e foi então que seus olhos pararam na barriga dela. A faixa havia se soltado durante a queda. Não havia mais como esconder. Você está grávida. Ana colocou as mãos sobre a barriga, como se pudesse esconder o óbvio. Estou, Senhor, mas isso não interfere no meu trabalho. Eu posso... Você mentiu. Alberto avançou e Ana recuou. Você escondeu sua gravidez para conseguir esse emprego. Você me enganou. Entrou na minha casa de forma desonesta. Eu não menti, Senhor. Eu só não disse porque sabia que ninguém te contrataria. Alberto terminou a frase por ela. Você sabia que estava fazendo algo errado e mesmo assim fez. E agora olhe o resultado. Ele apontou para os cacos de cristal, para o tapete manchado, para a bagunça que tomava o salão. Ana chorava tanto que mal conseguia respirar. Por favor, eu preciso desse dinheiro. Meu bebê precisa. Eu não tenho mais ninguém. Não tenho nada. E eu deveria me importar? Alberto cruzou os braços. Você entrou na minha casa, mentiu para mim, destruiu minhas coisas, me envergonhou na frente de pessoas importantes e agora quer que eu tenha pena de você? Eu só quero o dinheiro que trabalhei para ganhar. Só isso. Por favor, você não vai receber nada. Alberto segurou o braço dela e começou a empurrá-la em direção à porta dos fundos. Nada além do que merece. Ana tentou se soltar, mas ele era forte demais. Não, por favor, eu trabalhei a noite toda. Eu preciso desse dinheiro. Alberto não ouviu, ou não quis ouvir. Ele continuou levando-a pelo salão, passando pelos convidados que assistiam à cena em silêncio. Ninguém se moveu para ajudar. Ninguém disse uma palavra. Quando chegaram à porta dos fundos, Alberto a abriu com força. Você vai pagar por cada centavo do prejuízo que causou, mas não hoje, não aqui, fora da minha casa, sem pagamento. Alberto gritou, empurrando Ana em direção à porta. Ele a empurrou com tanta força que Ana tropeçou e caiu de joelhos na calçada molhada. A chuva a encharcou em segundos. Por favor, Ana implorou uma última vez, olhando para trás. Alberto olhou para ela com desprezo absoluto. Deveria ter pensado nisso antes de mentir e entrar na minha casa. E então ele bateu a porta. Ana ficou ali, de joelhos na calçada, sob a chuva torrencial. Suas mãos machucadas, sua barriga doía. Seu coração estava despedaçado em 1000 pedaços, assim como as taças de cristal que ela havia derrubado. Ela abraçou a barriga e começou a chorar. Não lágrimas silenciosas. Eram soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. E então ela sentiu uma contração diferente, mais forte, mais urgente, e junto com ela, algo quente escorrendo por suas pernas. A bolsa havia estourado. Ela olhou para baixo, viu o líquido se misturando com a água da chuva, e o pânico tomou conta dela. Não podia ser. Não ali. Não daquele jeito. Mas era real. Tão real quanto a dor que rasgava seu corpo, tão real quanto o frio que congelava sua pele. Ela tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. Tentou gritar por ajuda, mas sua voz se perdeu no barulho da tempestade. A chuva caía com tanta força que parecia querer afundá-la no concreto. Ela estava completamente sozinha. Dentro do salão, Daniel tinha observado tudo. Havia visto a queda das taças. Havia visto a humilhação de Ana. Havia visto seu pai expulsá-la sob a chuva, e a cada segundo algo dentro dele se quebrava.
Daniel sempre foi obediente, sempre fez o que mandaram, sempre seguiu as regras, sempre foi o filho perfeito, o herdeiro ideal, aquele que nunca questionava, nunca contestava, nunca contrariava, mas havia um limite para tudo. E Alberto tinha acabado de ultrapassá-lo. Você não pode fazer isso! Daniel gritou, se aproximando do pai. É Natal, está chovendo, ela está grávida. Alberto se virou, os olhos ainda queimando de raiva. Eu posso fazer o que eu quiser na minha própria casa. Não quando significa deixar uma mulher grávida na rua no meio de uma tempestade. Daniel apontou para a porta. Você viu o estado dela? Ela está machucada. Ela precisa de ajuda. Ela precisa aprender uma lição. Alberto cruzou os braços. Ações têm consequências. Ela mentiu. Ela pagou o preço. O preço? Daniel sentiu a raiva explodir em seu peito. Que preço é esse? Ela pode ter complicações. O bebê pode nascer ali na rua. E você acha que está ensinando uma lição? Alberto deu de ombros. Não é problema meu. Como não é problema seu? Você a expulsou. Você causou isso. Eu causei? Alberto soltou uma risada. Ela causou isso sozinha quando decidiu mentir e entrar aqui. Quando decidiu destruir minhas coisas. Isso não tem nada a ver comigo. Daniel olhou para o pai como se estivesse vendo um estranho. Como se pela primeira vez em 28 anos ele realmente enxergasse quem Alberto Alencar era. E o que viu o enojou. Você é um homem sem coração. Eu sou um homem de negócios. Alberto se aproximou do filho. E você também deveria ser se quisesse ter sucesso nesta vida. Mas você é fraco, sempre foi, cheio de sentimentos inúteis. Sentimentos não são inúteis. Daniel apertou os punhos. Eles nos tornam humanos. Algo que você esqueceu como ser há muito tempo. Cuidado com o tom, garoto. Alberto falou. Não sou garoto. Tenho 28 anos. Daniel deu um passo à frente. E estou cansado de fingir que está tudo bem. Estou cansado de aceitar a forma como você trata as pessoas. Estou cansado de você. O salão ficou em silêncio novamente. Todos os convidados pararam de conversar. Todos olhavam para pai e filho, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Alberto riu. Mas não era uma risada de diversão. Era uma risada fria, calculista, cruel. Está bem, se você se importa tanto com ela, vá lá fora e a ajude. Ele fez um gesto em direção à porta. Mas saiba que se você sair por essa porta agora, você não volta. Não volta para esta casa, não volta para a empresa, não volta para esta família. Pai, eu estou falando sério, Daniel. Alberto cruzou os braços. Se você escolher essa mulher em vez de mim, você está fora. Fora do testamento, fora da empresa. Fora da minha vida, eu vou te deserdar. Você vai sair daqui sem nada, sem dinheiro, sem nome, sem futuro. Daniel olhou para a porta. Lá fora, Ana estava sozinha na chuva, provavelmente com dor, provavelmente com medo, provavelmente achando que ninguém no mundo se importava com ela. Ele olhou para o pai, o homem que o criou, o homem que lhe deu tudo, o homem que também tirou tudo o que realmente importava. Liberdade, escolha, humanidade. A decisão foi mais fácil do que Daniel imaginou. Então eu estou fora. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Não correu, não hesitou. Apenas caminhou com passos firmes e decididos. Daniel! Alberto gritou atrás dele. Se você sair agora, acabou! Você me ouviu? Acabou! Daniel abriu a porta. A chuva entrou, molhando o chão de mármore. Ele olhou para trás uma última vez. Já estava acabado há muito tempo, pai. Eu só estava cego demais para perceber. E então ele saiu. A chuva o encharcou imediatamente, mas Daniel nem sentiu. Ele correu até Ana, que estava encolhida na calçada, tremendo. Ana! Ele se ajoelhou ao lado dela. Eu estou aqui. Você não está sozinha. Ana olhou para ele, os olhos vermelhos de tanto chorar. Atrás deles, dentro da mansão, Alberto observava pela janela. Seu rosto estava vermelho de raiva e seus olhos
Seus olhos queimavam com uma mistura de fúria e algo mais. Algo que ele nunca admitiria. Decepção. Daniel ajudou Ana a entrar no carro, mas ela gritou de dor antes de conseguir se sentar completamente. Outra contração, mais forte que todas as anteriores. Ela se dobrou, agarrando o painel com tanta força que suas unhas arranharam o couro. Não consigo, Ana chorou. Dói demais. Você consegue. Eu estou aqui com você. Daniel fechou a porta do passageiro, correu para o lado do motorista e entrou. Ele ligou o motor e o aquecedor no máximo. Vou te levar ao hospital agora. Qual é o mais próximo? Hospital São Luís, Ana disse. Mas fica longe, na Bela Vista. Não importa, vamos chegar lá. Daniel acelerou e saiu da garagem. Mas assim que passou pelo portão da mansão, a esperança se transformou em desespero. As ruas do Morumbi eram um pesadelo. A chuva havia transformado tudo em caos. A água subia pelas sarjetas, carregando folhas, galhos, lixo. As ladeiras íngremes viraram rios. E os carros estavam completamente parados, formando uma fila interminável que se estendia até onde a vista alcançava. Não, não, não! Daniel bateu no volante. O som ecoou dentro do carro. Como pode ter tanto trânsito na noite de Natal? Todo mundo está voltando para casa. Ana gemeu apertando a barriga. E com essa chuva as ruas alagaram. O trânsito sempre trava quando chove assim. Daniel olhou à frente. Nenhum carro se movia. Nenhum centímetro. Eles estavam presos ali e o hospital estava a quilômetros de distância. Ana gritou de novo, o som rasgando o silêncio do carro. Está vindo! O bebê está vindo! Não, ainda não! Aguenta mais um pouco! Daniel pegou o celular no porta-luvas e discou o número de emergência. Depois de 3 tentativas, alguém finalmente atendeu. Serviço de atendimento móvel de urgência. Qual a sua emergência? Meu nome é Daniel Alencar. Estou com uma mulher em trabalho de parto no carro. A bolsa estourou. As contrações estão muito próximas. Estamos presos no trânsito do Morumbi. Precisamos de ajuda. Qual a sua localização exata, senhor? Daniel olhou ao redor desesperadamente. Rua dos Jacarandás, próximo ao número 500. Mas não dá para saber exatamente. Estamos no meio de uma fila enorme de carros. Senhor, devido à tempestade, nossos veículos estão com extrema dificuldade para se deslocar. As ruas do Morumbi estão alagadas. O tempo de espera pode ser de 40 a 60 minutos. 60 minutos? Daniel gritou. Ela não tem 60 minutos. O bebê está nascendo agora. Senhor, vou transferir sua ligação para o médico de plantão que vai orientá-lo sobre como proceder até a chegada da ambulância. Mantenha a calma. A ligação foi transferida. Uma música de espera tocou por longos segundos que pareceram horas. Ana gritava ao lado dele, o corpo todo tenso com a dor. Daniel tentou sair da fila de carros, mas não tinha espaço. Os carros estavam colados uns nos outros. Ele buzinou, acendeu os faróis, mas ninguém conseguia se mover. Era impossível. Eu preciso fazer força, Ana chorou. Preciso empurrar, não consigo segurar mais. Não, espera a ambulância, espera o médico na linha. Daniel gritava tanto quanto ela agora, o pânico tomando conta. Finalmente, uma voz masculina e calma falou pelo viva-voz do celular. Aqui é o Dr. Rodrigues. Senhor, respire fundo. Eu vou te orientar, está bem? Primeiro, me diga, a gestante está sentada ou deitada? Sentada. Ela está no banco do passageiro. Você precisa reclinar o banco o máximo possível. Ela precisa estar em uma posição mais deitada para o parto. Daniel largou o celular no colo, esticou o braço e puxou a alavanca do banco, o encosto reclinando até ficar quase horizontal. Ana gemeu com o movimento, mas ficou em uma posição melhor. Pronto! E agora? Agora você precisa verificar. Você consegue ver a cabeça do bebê? Daniel olhou para Ana, depois para o médico no viva-voz, depois de volta para Ana. Eu preciso olhar? Sim, senhor. É importante saber em que estágio do trabalho de parto ela está.
Ana, eu preciso ver. Me desculpa. Daniel se inclinou e viu a cabeça do bebê acontecendo, real. Eu vejo a cabeça, Daniel disse ao telefone, sua voz tremendo incontrolavelmente. Ótimo. Isso significa que o bebê vai nascer muito em breve. A mãe vai sentir uma vontade incontrolável de fazer força. Não tente impedi-la. É o instinto natural do corpo. E eu? O que eu faço? Você vai apoiar a cabeça do bebê quando ela começar a sair. Não puxe em hipótese alguma. Apenas segure com delicadeza. O bebê vai sair sozinho com as contrações. Entendeu? Entendi. Daniel não tinha certeza absoluta se havia entendido, mas não tinha escolha. Não havia mais tempo para dúvidas. Ana gritou novamente. Desta vez foi diferente. Ela fez força, seu rosto ficando vermelho, as veias do pescoço saltando. Isso! Continue fazendo força, Daniel disse, tentando soar encorajador. Você está indo bem. A cabeça do bebê saiu um pouco mais. Daniel colocou as mãos embaixo, apoiando exatamente como o médico havia instruído. Ele está saindo mais, Daniel gritou ao telefone. Agora, na próxima contração, o corpo inteiro vai sair. Esteja preparado para segurar o bebê. A última contração foi a mais forte de todas. Ana usou cada grama de força que ainda restava em seu corpo. E então, de repente, o bebê escorregou para fora e caiu nas mãos de Daniel. O tempo parou. Tudo ao redor desapareceu. O trânsito, a chuva, o mundo inteiro. Tudo que existia era aquela vida minúscula nas mãos de Daniel. Mas o bebê não chorava. Estava quieto demais, imóvel, os olhos fechados, a pele arroxeada. Ele não está chorando, Daniel gritou, o pânico explodindo em sua voz. Por que ele não está chorando? Senhor, mantenha a calma. A voz do médico cortou o pânico. Vire o bebê de barriga para baixo e dê tapinhas firmes, mas não violentos nas costas. Isso vai estimular a respiração. Daniel virou o bebê com mãos tremendo e deu tapinhas nas costas. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Nada. O bebê continuava imóvel, azulado, silencioso. Não está funcionando. Daniel gritava agora, lágrimas começando a embaçar sua visão. Ele não está reagindo. Continue, mais forte, não tenha medo de machucá-lo. Neste momento, estimular a respiração é mais importante. Daniel bateu mais forte, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E então, finalmente, o bebê tossiu. Foi um som pequeno, quase imperceptível, mas foi seguido por outro, e outro. E então veio o choro, alto, agudo, perfeito. O som mais lindo que Daniel já havia ouvido em toda a sua vida. Ele está chorando. Daniel soluçou, virando o bebê de volta. Ele está vivo. Ele está respirando. Excelente. Agora você precisa mantê-lo aquecido. O contato pele com pele é essencial. Tire sua camisa ou casaco e enrole o bebê contra seu peito. Daniel olhou para seu terno molhado. Não era ideal, mas era tudo o que tinha. Com uma mão segurando o bebê, ele lutou para tirar o paletó. Conseguiu arrancá-lo e envolveu o pequeno corpo nele. O tecido italiano, que custava R$3.500, agora servia como o primeiro cobertor de um recém-nascido. Daniel segurou o bebê contra seu peito. Podia sentir o coraçãozinho batendo. Rápido, mas constante. Forte. Vivo. Ana, Daniel chamou, olhando para ela. Ela estava reclinada no banco, o rosto pálido, os olhos semi-fechados de exaustão. Ana, você tem um filho. É um menino. Ana abriu os olhos e estendeu os braços. Daniel colocou o bebê cuidadosamente em seus braços. Ela olhou para o filho e começou a chorar. Não eram lágrimas de dor dessa vez. Eram lágrimas de amor, de alívio, de gratidão pura. Ele é perfeito. Ana sussurrou, tocando o rostinho do bebê com os dedos trêmulos. Ele é tão perfeito. A ambulância ainda está vindo? Daniel perguntou ao telefone. Sim, senhor. Deve chegar em aproximadamente 15 a 20 minutos. Vocês fizeram um trabalho extraordinário. Salvaram a vida desse bebê.
Daniel desligou e se recostou no banco do motorista. Suas mãos ainda tremiam. Seu coração batia tão rápido que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Ele olhou para o interior do seu carro, antes imaculado, agora uma bagunça de manchas e sujeira. E então olhou para Ana e o bebê, e nada mais importava. Como você vai chamá-lo? Daniel perguntou baixinho. Ana não tirou os olhos do filho. Miguel. Sempre soube que se fosse menino, seria Miguel. Miguel. Daniel repetiu o nome. É um nome forte, um nome de guerreiro. Ele é um guerreiro. Ana sorriu através das lágrimas. Nasceu no meio de uma tempestade, dentro de um carro, com a ajuda de um estranho que virou um anjo. Eu não sou o anjo, Daniel disse. Sou apenas alguém que fez o que era certo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. A chuva havia parado quase completamente agora. Apenas uma garoa fina caía sobre o carro. O trânsito começou a se mover lentamente. Alguns carros conseguiram avançar alguns metros, mas Daniel não ligou o carro. Não tentou se mover. Apenas ficou ali, observando Ana segurando Miguel, vendo aquela cena que mudaria sua vida para sempre. Por que você fez isso? Ana perguntou de repente. Por que você arriscou tudo por mim? Por nós? Você nem me conhece. Daniel demorou para responder. Ele olhou para o volante, para as ruas lá fora, para a mansão dos Alencar, que ainda podia ser vista no topo da colina, iluminada como um castelo. Porque passei 28 anos fazendo o que meu pai queria, ele disse finalmente. Sendo quem ele queria que eu fosse, vivendo a vida que ele escolheu para mim, e em nenhum desses 28 anos eu me senti tão vivo quanto me senti nos últimos 40 minutos. Você perdeu tudo. Não, Daniel balançou a cabeça. Eu não perdi nada. Eu ganhei algo. Ganhei a liberdade. Ganhei a chance de ser quem eu realmente sou. Ana o olhou com lágrimas nos olhos. Mas seu dinheiro, sua herança, sua casa, nada disso era realmente meu. Tudo era dele. Tudo tinha condições. Eu poderia ter aquilo enquanto fosse obediente, enquanto não questionasse, enquanto não fosse humano. Daniel sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Agora eu sou livre e não sei o que vai acontecer. Não sei onde vou morar ou como vou ganhar dinheiro. Mas pela primeira vez na vida, essas escolhas são minhas. Miguel começou a chorar baixinho. Ana o embalou, murmurando palavras suaves. O bebê se acalmou quase imediatamente. Ele gosta da sua voz, Daniel observou. Ele me ouviu por 8 meses. É a única voz que ele conhece. Ana beijou a testa do filho. Menos a sua. Você foi a primeira pessoa a segurar ele. A primeira voz além da minha que ele ouviu. Daniel sentiu algo apertar em seu peito. Foi uma honra. As luzes de sirene começaram a aparecer ao longe. A ambulância estava chegando, fazendo seu caminho entre os carros parados. Eles vão cuidar de você agora, Daniel disse. Vão levar vocês ao hospital. Vão examinar o Miguel. Tudo vai ficar bem. Você vai vir conosco? Ana perguntou e havia medo em sua voz. Medo de ser deixada sozinha de novo. Daniel olhou para ela, para aquela mulher que ele conhecia há apenas algumas horas, mas que já significava tanto. Para aquele bebê que nasceu em suas mãos. Eu vou com vocês, ele disse. Não vou deixar vocês sozinhos, nunca mais. A ambulância parou atrás deles. Paramédicos saíram correndo, carregando equipamentos e uma maca. Daniel desceu do carro e acenou para eles. Aqui! Ela está aqui! Os paramédicos correram até o carro. Um deles olhou para dentro e viu Ana segurando o bebê recém-nascido. Meu Deus! Vocês fizeram o parto aqui? Dentro do carro? Não tivemos escolha, Daniel disse. O trânsito estava parado. Não dava tempo de chegar ao hospital. O paramédico se aproximou de Ana com delicadeza e começou a examiná-la. O outro examinou Miguel, checando sua respiração, seus batimentos cardíacos, sua temperatura. A mãe está fraca, mas estável, o primeiro anunciou. O bebê está perfeito. O segundo acrescentou com um sorriso no rosto.
Considerando que nasceu dentro de um carro, é um milagre. Vocês fizeram um trabalho impressionante. Eles ajudaram Ana a sair do carro e a colocaram na maca. Ela segurou Miguel contra o peito o tempo todo, recusando-se a soltá-lo mesmo por um segundo. Senhor, o senhor é o pai? Um dos paramédicos perguntou a Daniel. Daniel olhou para Ana. Ela olhou de volta. E sem palavras, sem perguntas, ela concordou levemente com a cabeça. Sim, Daniel disse. Sim, eu sou a família deles. E ali, naquela rua do Morumbi, no meio do trânsito, sob a garoa fina que ainda caía, Daniel percebeu que aquilo era verdade. Ele era a família deles agora. A viagem até o hospital foi rápida. As ruas estavam começando a esvaziar e a ambulância tinha prioridade. As sirenes abriam caminho entre os carros e Daniel ficou dentro da ambulância, sentado ao lado da maca, onde Ana descansava. Os paramédicos monitoraram mãe e filho durante todo o trajeto. Verificaram a pressão de Ana, colocaram soro, limparam o bebê delicadamente. Miguel chorava de vez em quando, mas sempre se acalmava quando ouvia a voz de Ana ou sentia o toque de Daniel. Nunca vou esquecer o que você fez, Ana disse baixinho, olhando para Daniel. Você salvou a minha vida. Salvou a vida do meu filho. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, Ana balançou a cabeça. A maioria das pessoas teria ficado dentro da mansão, protegida, confortável, e teria esquecido de mim em 5 minutos. Mas você não. Você sacrificou tudo. Daniel não soube o que responder. Ele apenas segurou a mão dela e ficou em silêncio até chegarem ao hospital. Quando as portas da ambulância se abriram, uma equipe médica já estava esperando. Levaram Ana imediatamente para uma sala de emergência e um pediatra assumiu os cuidados com Miguel. Daniel ficou do lado de fora, caminhando de um lado para o outro no corredor, esperando. 20 minutos se passaram. Depois 30, depois 40. Cada minuto parecia uma eternidade. Finalmente, uma enfermeira saiu. A mãe está bem. Ela precisou de alguns pontos, perdeu um pouco de sangue, mas nada que comprometa sua saúde. Ela está descansando agora. A enfermeira sorriu. E o bebê está perfeito. Todos os sinais vitais estão excelentes. Considerando as circunstâncias do nascimento, foi realmente um milagre. Daniel sentiu seus ombros relaxarem. Ele não havia percebido o quanto estava tenso até aquele momento. Posso vê-los? Claro. Sala 12. Mas seja breve. Ela precisa descansar. Daniel caminhou pelo corredor até encontrar a sala. Bateu levemente na porta antes de entrar. Ana estava deitada em uma cama hospitalar. Limpa agora, com roupas hospitalares brancas. Coberta com lençóis frescos. Ela parecia tão diferente da mulher que ele havia visto chorando na calçada há apenas algumas horas. Miguel estava em um berço transparente ao lado da cama, dormindo profundamente. Oi, Ana disse com um sorriso cansado quando viu Daniel entrar. Disseram que você ficou o tempo todo lá fora esperando. Eu disse que não ia deixar vocês sozinhos. Daniel se aproximou e olhou para Miguel dormindo. Como você está se sentindo? Dolorida, exausta, mas mais feliz do que já fui na vida. Ana olhou para o filho. Ainda não acredito que ele está aqui, que tudo isso realmente aconteceu. Eu também não. Daniel puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. Foi a noite mais intensa da minha vida. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas observando Miguel dormir. O bebê se mexeu, fez uma careta engraçada, depois voltou a dormir tranquilamente. Daniel, Ana disse, quebrando o silêncio. O que você vai fazer agora? Como assim? Seu pai te deserdou. Você não tem mais acesso ao dinheiro da família, não tem mais casa. Ela parou, os olhos cheios de preocupação. E foi tudo por minha causa. Não foi por sua causa. Foi escolha minha. E não me arrependo nem um pouco. Daniel respirou fundo. Mas você tem razão. Eu preciso pensar no futuro. Provavelmente vou procurar um emprego. Algum lugar para morar. Começar do zero. Você tem experiência profissional? Tenho. Trabalhei na empresa do meu pai por 6 anos.
administração, finanças, gestão de projetos. Alguém vai me contratar. Ele tentou sorrir. Pelo menos eu espero. Ana ficou olhando para ele por um longo momento. Você sabe que mudou completamente a minha vida essa noite, não sabe? Você também mudou a minha. Não. Ana balançou a cabeça. Não da mesma forma. Eu estava no fundo do poço, sem esperança, prestes a ter um bebê sozinha na rua. E você apareceu. Você me salvou de uma forma que eu nunca vou conseguir retribuir. Você não precisa retribuir nada. Preciso sim. Ana estendeu a mão e segurou a dele. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada de valor para te dar, mas tenho um lugar pequeno, um apartamento na Zona Leste. Não é muito, mas tem um sofá onde você pode dormir até se organizar. Daniel piscou, surpreso. Ana, você não precisa... Eu quero. Por favor, deixa eu fazer isso por você. Você me deu a vida, me deu esperança. Deixa eu pelo menos te dar um teto enquanto você encontra seu caminho. Daniel olhou para ela, para aquela mulher forte que havia passado pelo inferno e ainda assim estava oferecendo ajuda. E ele percebeu que aceitar não era fraqueza. Era deixar que ela também fizesse parte disso, que ela também tivesse sua dignidade de volta. Obrigado, ele disse, apertando a mão dela. Eu aceito, mas só até eu conseguir me estabelecer. Você pode ficar quanto tempo precisar. Ana sorriu. Afinal, somos família agora, não somos? Família. Aquela palavra de novo, tão estranha, tão nova, tão certa. Sim, Daniel concordou. Somos família. Um médico entrou na sala, interrompendo o momento. Desculpem interromper. Vim informar que mãe e bebê podem ter alta amanhã pela manhã, se tudo continuar estável durante a noite. Ele olhou para Daniel. O senhor é o pai? Daniel olhou para Ana. Ela olhou de volta. E então, sem hesitar, ela concordou. Sim, Daniel disse. Eu sou. O médico fez algumas anotações na prancheta e saiu. Quando a porta fechou, Ana olhou para Daniel com curiosidade. Por que você disse isso? Porque eu quero ser. As palavras saíram de Daniel antes que ele pudesse pensar muito. Não biologicamente, mas quero estar presente na vida do Miguel. Quero fazer parte disso. Daniel, eu sei que parece loucura. Eu sei que nos conhecemos há algumas horas. Mas essa noite me mostrou algo importante. Ele se inclinou para a frente. Família não é sobre sangue. É sobre quem fica quando tudo desmorona. Quem te segura quando você está caindo. Quem não te abandona. Ana começou a chorar novamente. Você está falando sério? Completamente. Daniel pegou a mão dela com as duas mãos. Meu pai quebrou um contrato com você essa noite. Te devia pagamento, respeito, dignidade e te deu nada. Mas eu quero fazer um novo contrato, um vitalício. Vocês nunca mais vão passar necessidade, nunca mais vão estar sozinhos. Eu prometo. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Ana agora. Ela não conseguia falar, apenas apertou a mão dele e concordou. E ali, naquele quarto de hospital, sob luzes fluorescentes e o som constante de máquinas, algo novo e bonito nasceu. Não apenas um bebê, mas uma família verdadeira. Daniel passou a noite no hospital. Dormiu na cadeira ao lado da cama de Ana, acordando toda vez que Miguel chorava ou que uma enfermeira entrava para verificar os sinais vitais. Não era confortável, mas ele não se importava. Ele havia feito uma promessa e promessas significavam algo para ele. Quando o sol começou a nascer, Daniel estava acordado, observando a cidade pela janela. São Paulo estava diferente, mais calma, mais bonita, mais cheia de esperança. Ana acordou logo depois. Ela abriu os olhos lentamente e viu Daniel parado na janela. Você ficou aqui a noite toda? Sua voz estava rouca de sono. Eu disse que não ia deixar vocês sozinhos. Daniel se virou e sorriu. Como você está se sentindo? Dolorida, mas bem. Ana olhou para Miguel, que dormia tranquilamente no berço. Ele dormiu a noite toda, nem chorou muito. Ele é um bebê forte, como a mãe dele. Ana sorriu.
Uma enfermeira entrou com os papéis de alta. Bom dia, o médico autorizou a saída de vocês. A mãe está se recuperando bem e o bebê está com todos os sinais vitais perfeitos. Ela entregou os papéis de alta para Ana. Meia hora depois, eles estavam prontos para ir embora. Ana tinha roupas limpas que o hospital havia fornecido e Miguel estava envolto em um cobertor de bebê azul claro. Daniel chamou um táxi e ajudou Ana a entrar com cuidado. Ela ainda se movia devagar, cada movimento causando dor, mas ela não reclamava. Rua das Acácias, 342, Ana disse ao taxista. Zona Leste. O taxista concordou e começou a dirigir. Daniel olhou pela janela, observando São Paulo acordar. Algumas pessoas caminhavam pelas ruas, crianças brincavam com bicicletas novas, famílias saíam para a missa. Era um dia novo, uma vida nova. Quando chegaram ao endereço, Daniel viu que era um prédio antigo. A pintura estava descascada em alguns lugares e o portão de ferro estava enferrujado. Não era um bairro rico, não era um lugar que ele conhecesse, mas seria seu novo lar. Daniel pagou o táxi e ajudou Ana a descer. Ela subiu as escadas devagar, parando a cada lance para respirar. Daniel a seguia, carregando Miguel nos braços. No terceiro andar, Ana parou em frente a uma porta de madeira desbotada. É aqui. Ela abriu a porta e entraram. O apartamento era pequeno, muito pequeno. Um quarto minúsculo, uma sala que mal cabia um sofá. Uma cozinha que era pouco mais que um corredor com fogão e pia e um banheiro apertado. Mas estava limpo, organizado. E no canto do quarto havia um berço. Daniel olhou ao redor e sentiu algo apertar em seu peito. Não era pena, era compreensão. Compreensão de como Ana havia lutado, de quanto ela havia se esforçado para dar ao filho o mínimo. Não é muito, Ana disse, defensiva. Mas é tudo que eu tenho. É perfeito, Daniel disse. E ele realmente quis dizer isso. Não precisa de mais do que isso. Tem teto, tem paredes, tem amor. É o suficiente. Ana sorriu aliviada. Daniel colocou Miguel cuidadosamente no berço. O bebê se mexeu um pouco, mas continuou dormindo. Ele estava em casa agora. O sofá é ali. Ana apontou para um sofá de 2 lugares, velho e gasto, mas limpo. Não é muito confortável, mas está perfeito, Daniel interrompeu. Sério, está mais do que bom. Ana se sentou na cama do quarto, finalmente permitindo que seu corpo descansasse. Daniel ficou na sala, olhando ao redor, processando tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. Há um dia atrás, ele estava em uma mansão, rico, confortável, preso. Agora estava em um apartamento pequeno na Zona Leste, sem dinheiro, sem certezas, mas livre. Miguel começou a chorar. Daniel foi até o berço e o pegou nos braços. Ei, pequeno guerreiro, ele sussurrou, embalando o bebê. Bem-vindo ao seu novo lar. Não é grande, não é luxuoso, mas é cheio de amor, e isso é tudo que importa. Miguel parou de chorar e olhou para Daniel com aqueles olhinhos escuros e curiosos. E Daniel jurou, ali mesmo, que faria tudo ao seu alcance para proteger aquela família. O dia passou devagar e tranquilo. Ana descansou a maior parte do tempo, ainda se recuperando do parto. Daniel cuidou de Miguel, trocando fraldas pela primeira vez na vida, aprendendo a fazer mamadeira, embalando o bebê quando ele chorava. Não era fácil. Ele errou várias vezes, colocou a fralda do lado errado. Esquentou demais a mamadeira. Deixou Miguel chorar por alguns minutos antes de descobrir que ele só queria colo. Mas ele estava aprendendo. E isso era o que importava. À noite, quando Miguel finalmente dormiu, Daniel e Ana se sentaram no sofá da pequena sala. A televisão estava desligada. O único som era o da rua lá fora. Crianças rindo, músicas tocando baixinho nos apartamentos vizinhos. Obrigada, Ana disse de repente. Pelo quê? Por tudo, por me salvar, por salvar o Miguel. Daniel balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer. Eu fiz o que era certo. Não. Ana se virou para olhá-lo nos olhos.
Você fez mais do que isso. Você sacrificou tudo. Sua família, seu dinheiro, seu futuro. E por quê? Por 2 pessoas que você nem conhecia. Porque algumas coisas são mais importantes que dinheiro, Daniel disse simplesmente. Porque eu passei 28 anos vivendo uma vida vazia e em uma única noite encontrei um propósito de verdade. Ana limpou as lágrimas que começavam a cair. O que você vai fazer agora? Realmente vai procurar emprego? Sim, amanhã mesmo eu começo a procurar. Tenho experiência em administração e gestão. Alguém vai me contratar. Daniel sorriu. E enquanto isso, vou te ajudar com o Miguel. Eu vou fazer tudo ao meu alcance para dar a ele e a você uma vida melhor. Vamos sair deste apartamento pequeno. Vamos encontrar um lugar maior, um lugar seguro. Vou trabalhar duro, vou dar a vocês tudo o que merecem. Ana apoiou a cabeça no ombro dele. Você é uma pessoa especial, Daniel. Melhor do que você mesmo sabe. Eu estou tentando ser. Miguel começou a chorar novamente. Ana tentou se levantar, mas Daniel foi mais rápido. Deixa comigo, você precisa descansar. Ele entrou no quarto e pegou Miguel no colo. O bebê parou de chorar quase imediatamente. Apenas quis sentir o calor, o contato, a presença. Daniel se sentou na beirada da cama e ficou embalando Miguel, olhando para aquele rostinho perfeito. Sabe, Miguel, você nasceu em uma noite difícil, no meio de uma tempestade, dentro de um carro, sem médicos, sem hospital, sem nada do que um bebê deveria ter no seu nascimento. Ele fez uma pausa. Mas olhe onde estamos agora, juntos, seguros, vivos. Ele olhou pela janela do quarto. Lá longe, no horizonte, ele podia ver as luzes do Morumbi. Podia ver a mansão dos Alencar, iluminada como sempre, imponente como sempre, mas vazia como sempre. Aqui, neste apartamento pequeno, com móveis velhos e paredes descascadas, havia mais amor do que naquela mansão jamais teve. Meu pai quebrou um contrato com sua mãe. Daniel sussurrou para Miguel. Ele prometeu pagar pelo trabalho dela e não pagou. Ele a tratou como se ela não fosse nada. Mas eu vou fazer diferente. Eu estou firmando um novo contrato hoje. Um contrato vitalício. Com você e com sua mãe. Ele beijou a testa do bebê. Vocês nunca mais vão passar necessidade. Nunca mais vão estar sozinhos. Nunca mais vão se sentir sem valor. Porque vocês têm valor. Vocês têm muito valor. E eu vou passar o resto da minha vida provando isso. Miguel bocejou e fechou os olhinhos, aconchegando-se nos braços de Daniel. E Daniel ficou ali, segurando seu filho, não de sangue, mas de coração, sentindo-se mais completo do que jamais havia se sentido. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava sua vida. Carros passavam, pessoas riam, a vida seguia. E dentro daquele apartamento pequeno na Zona Leste, uma nova família celebrava seu primeiro Natal juntos. 5 anos depois, o sol da manhã entrava pela janela do apartamento, iluminando a pequena sala de estar. Não era mais o apartamento apertado da Zona Leste. Esse era maior, em um bairro melhor, com 2 quartos, uma cozinha espaçosa e até uma varanda pequena onde Ana cultivava temperos. Pai, olha o que eu desenhei! Uma voz aguda e animada ecoou pelo corredor. Daniel se virou e viu Miguel correndo em sua direção, segurando um papel colorido. O menino tinha 5 anos agora, cabelos escuros, olhos curiosos como os da mãe. Ele usava um pijama de super-herói e tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Deixa eu ver. Daniel se ajoelhou e pegou o desenho. Era uma família. 3 pessoas de mãos dadas. Uma baixinha com cabelos compridos, uma pequena no meio e uma alta ao lado. Está lindo. Somos nós 3? Sim, você, eu e a mamãe. Miguel apontou para cada figura. E olha, eu coloquei um sol bem grande porque a gente é feliz. Daniel sentiu um nó na garganta. Mesmo depois de 5 anos, ele ainda se emocionava com essas pequenas coisas. É o desenho mais bonito que eu já vi. Vamos colocar na geladeira? Sim! Miguel correu para a geladeira e Daniel o ajudou a fixar o desenho com um ímã em forma de estrela.
A porta da geladeira estava coberta de desenhos, fotos, lembretes. Uma colagem de vida vivida, de momentos compartilhados, de família verdadeira. Ana saiu do quarto, ainda de hobby, o cabelo preso em um coque bagunçado. Ela parecia diferente da mulher que Daniel havia conhecido 5 anos atrás. Não só fisicamente, embora estivesse mais saudável, com as bochechas coradas e os olhos brilhantes. Era algo mais profundo, era confiança, era paz. Era a aparência de alguém que finalmente podia respirar. Bom dia para os 2 homens mais lindos do mundo. Ela beijou o topo da cabeça de Miguel e depois se aproximou de Daniel, dando-lhe um beijo rápido nos lábios. Nos últimos 5 anos, o relacionamento entre eles havia evoluído naturalmente. Começou como gratidão, transformou-se em amizade profunda e eventualmente floresceu em amor. Um amor maduro, construído sobre confiança, respeito e experiências compartilhadas. Eles haviam se casado 2 anos atrás, em uma cerimônia simples no cartório, com apenas alguns amigos próximos como testemunhas. Nada luxuoso, nada ostensivo, apenas real. Enquanto tomavam café, Miguel falava sobre a escola, sobre os amigos, sobre o desenho animado que queria assistir depois. Ana e Daniel ouviam, riam, participavam. Era uma manhã comum, uma manhã normal. Exatamente o tipo de manhã que ambos haviam sonhado, mas nunca acharam que teriam. Depois do café, enquanto Miguel assistia televisão na sala, Ana e Daniel lavavam a louça juntos. Era um ritual deles. Um momento de conversa tranquila, de planejamento do dia, de conexão. Sabe que dia é hoje? Ana perguntou, enxaguando um prato. 25 de dezembro. Daniel sorriu. Como eu poderia esquecer? 5 anos. 5 anos desde a noite mais louca da minha vida. Ana riu. Da nossa vida. Daniel colocou o último copo no escorredor e se virou para ela. Você se arrepende de alguma coisa? Nem um segundo. Ana segurou o rosto dele com as mãos ainda molhadas. E você se arrepende de ter perdido tudo? Eu não perdi tudo. Eu ganhei tudo. Daniel a puxou para um abraço. Tenho você, tenho o Miguel, tenho um trabalho que me dá propósito, tenho uma vida que é minha de verdade. Como eu poderia me arrepender? Nos últimos 5 anos, Daniel havia construído uma carreira sólida. Começou como gerente em uma empresa média de logística, subiu para diretor e agora estava prestes a abrir sua própria consultoria. Não era bilionário como seu pai, mas ganhava bem o suficiente para sustentar a família confortavelmente. Ana também havia voltado a estudar. Fazia um curso técnico de enfermagem online e trabalhava meio período em uma clínica do bairro. Ela tinha sonhos agora, objetivos, futuro. Mamãe, pai, podemos ir ao parque hoje? Miguel gritou da sala. Podemos! Ana gritou de volta, mas só depois de você arrumar os brinquedos do quarto. Está bem. Daniel olhou pela janela. Era um dia lindo de Natal. Céu azul, sol brilhante, temperatura agradável, tão diferente daquela noite de tempestade 5 anos atrás. Você acha que seu pai sabe sobre o Miguel? Ana perguntou baixinho. Era uma pergunta que ela fazia de vez em quando. Daniel sempre dava a mesma resposta. Provavelmente, São Paulo não é tão grande assim. Alguém deve ter contado. Ele deu de ombros. Mas não importa. Ele fez sua escolha. Eu fiz a minha. Você nunca quis tentar se reconciliar? Não. A resposta era firme, sem hesitação. Ele teria que mudar completamente quem ele é. E homens como meu pai não mudam. Eles só envelhecem se agarrando às mesmas crenças, à mesma crueldade. Ana concordou. Ela entendia. Algumas pontes eram melhores queimadas. Mas sabe o que é engraçado? Daniel continuou. Eu passei anos tentando ganhar a aprovação dele, tentando ser o filho perfeito, e nunca fui feliz. Agora, sem ele na minha vida, eu sou mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Porque você está vivendo para você, não para ele. Exatamente. Miguel voltou correndo. Arrumei tudo. Posso pegar minha bola? Pode. 20 minutos depois, os 3 estavam no parque do bairro.
Miguel corria pelo gramado, chutando a bola, rindo alto. Ana e Daniel sentaram em um banco, observando. Ele é tão feliz, Ana disse com os olhos marejados. Às vezes eu olho para ele e não consigo acreditar que quase perdi tudo aquela noite. Mas não perdeu, e ele está aqui, saudável, feliz, amado, por causa de você, por causa de nós. Daniel corrigiu. Nós fizemos isso juntos. Um casal de idosos passou por eles caminhando de mãos dadas. A mulher sorriu para Ana e Daniel. Que família linda vocês têm. Obrigada, Ana respondeu, sentindo o coração aquecer. Quando o casal se afastou, Daniel segurou a mão de Ana. Sabe aquela noite no hospital, quando eu disse que estava firmando um novo contrato com vocês? Me lembro. Eu não sabia exatamente o que aquilo significava na época. Eu só sabia que queria fazer parte da vida de vocês. Mas agora eu entendo. Daniel olhou para Miguel brincando. Não era um contrato, era uma promessa. Uma promessa de estar presente, de não desistir, de construir algo real. E você cumpriu. Ana apertou a mão dele. Você cumpriu cada palavra. E vou continuar cumprindo, pelo resto da minha vida. Miguel correu até eles, ofegante e suado. Pai, você pode jogar comigo? Claro! Daniel se levantou e correu atrás do menino, fingindo que ia pegá-lo. Miguel gritava de alegria, correndo em círculos. Ana observava os dois, seu coração transbordando. Aquela cena simples, aquele momento comum, era tudo o que ela sempre quis. Era família, era amor, era lar. Ela pensou naquela noite, 5 anos atrás. A noite mais escura de sua vida. A noite em que tudo desmoronou. A noite em que ela pensou que não havia mais esperança. Mas daquela escuridão nasceu luz. Daquela dor nasceu amor. Daquela tempestade nasceu paz. E ela finalmente entendia. Às vezes a vida precisa nos quebrar completamente para nos reconstruir do jeito certo. Às vezes perdemos tudo para ganhar o que realmente importa. Daniel voltou para o banco carregando Miguel nas costas. O menino ria alto, agarrado ao pescoço do pai. Ele cansa rápido, mas eu canso mais rápido ainda. Daniel brincou, colocando Miguel no chão. Eu não estou cansado, Miguel protestou. Só você que é velho. Velho? Daniel fingiu indignação. Eu tenho 33 anos, não sou velho. É velho sim. Miguel correu de novo rindo. Ana e Daniel trocaram olhares e riram juntos. Talvez ele tenha razão, Daniel admitiu. Eu me sinto velho às vezes. Você está no auge. Ana beijou sua bochecha. E eu te amo exatamente como você é. Eu também te amo. Eles ficaram no parque até o sol começar a se pôr. Depois caminharam de volta para casa, Miguel entre eles, segurando a mão dos dois. Era Natal. 5 anos depois da noite que mudou tudo. Não havia presentes caros. Não havia mesa farta com comidas importadas. Não havia luxo, mas havia amor. Havia família. Havia gratidão. E para Ana, Daniel e Miguel, isso era mais do que suficiente. Era tudo. Quando chegaram em casa, Miguel já estava com sono. Daniel o levou para o quarto, ajudou a trocar o pijama e o colocou na cama. Pai? Miguel disse, já com os olhos fechando. Sim, filho. Você é o melhor pai do mundo. Daniel sentiu as lágrimas chegarem. Ele beijou a testa do menino. E você é o melhor filho do mundo. Eu te amo. Eu também te amo. Mais do que você pode imaginar. Quando Miguel dormiu, Daniel voltou para a sala. Ana estava na varanda, olhando para as luzes da cidade. Ele a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Em que você está pensando? Em como a vida é estranha. Ana se virou nos braços dele. 5 anos atrás, eu estava no fundo do poço, sem esperança, sem futuro. E hoje eu tenho tudo o que sempre sonhei. Você merece. Nós merecemos. Ana corrigiu. Os 3. Daniel concordou. Os 3. Eles ficaram ali, abraçados, observando a cidade acender suas luzes de Natal. Lá longe, no Morumbi, havia uma mansão no topo de uma colina. Provavelmente ainda luxuosa, provavelmente ainda vazia.
Mas aqui, neste apartamento simples, havia algo que dinheiro não podia comprar. Havia amor verdadeiro, havia família escolhida, havia vida vivida com propósito. E no final, era isso que importava. Não o tamanho da casa, não o valor da conta bancária, não o status social, mas as pessoas que você ama, as escolhas que você faz, o legado que você deixa. E o legado de Daniel não era de dinheiro ou poder. Era de amor, coragem e redenção. Era Miguel, crescendo feliz e seguro. Era Ana, finalmente encontrando paz. Era uma família nascida do caos, forjada na adversidade e mantida unida pelo amor mais puro. E essa era a melhor herança que alguém poderia deixar. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!